Olá, amigos e amigas. A reflexão de hoje, eu poderia dizer que são 2 minutos para pensar Lula livre. Mas também são 2 minutos para pensar os 500 dias da prisão de Lula. Em 1941, 7 horas da manhã, um ataque surpresa do Japão foi chamado de o Dia da Infâmia pelos norte-americanos. O ataque dos japoneses foi de surpresa, contra as regras, até mesmo da guerra, onde as regras costumam ser bastante desrespeitadas, contra as leis e tratados internacionais, contra aquilo que consideramos civilizado. O almirante japonês que perpetrou o ataque disse que o gigante acordou. Do mesmo modo, a prisão de Lula foi contra as regras e acordou um gigante. Também foi num dia 7, só que de abril. E entre 41 e 2018 há 76, 77 anos. Tempo bastante para termos aprendido coisas sobre fascismo, sobre radicalismo, sobre violência política, sobre jogos de poder. Nós até aprendemos, mas muitas das lideranças que capitaneiam a nossa política preferiram a omissão, preferiram dar corda ao todo-poderoso juiz de Curitiba, que fabricou uma sentença com a ajuda de procuradores, um procedimento claramente irregular, que forjou provas e que assinou uma prisão sobre indícios que o próprio procurador que fez a denúncia considera fracos e que um tribunal, num país que não vivesse um regime de exceção, diria que são claramente ilegais e abusivos. As duas denúncias, Atibaia e Guarujá, não se sustentam nem 10 minutos num julgamento correto, com um juiz imparcial e com a produção de provas necessária para que se tenha um trâmite que possa ser chamado de devido processo legal. Os 500 dias de Lula na prisão são 500 dias de um homem de bem, até prova em contrário, de 2 crimes, ou ao menos preso por 2 crimes que ele não cometeu. Pode ter cometido erros, crimes e irregularidades numa administração de 8 anos? Pode. Hoje no Brasil, prefeitos que administram 4 ou 8 anos passam um bom tempo fora da vida pública se seus adversários tiverem o devido manejo e conseguirem condenações. É comum? Bastante comum. Só que não tinha atingido o estamento de cima da política brasileira. Uma análise hoje que eu estava vendo dá conta de que o atual mandatário do país é fruto da política da nova política de Marina e da velha política de Ciro. Creio que nenhuma coisa nem outra, mas creio que isso também fez parte de um caldeirão. Um caldeirão que juntou a sede de poder de segmentos da Polícia Federal, que viviam o confronto entre sua ala direita e a sua ala esquerda. O delegado Protógenes era um exemplar da esquerda e outros delegados exemplares da direita, inclusive o delegado Francisquini. Então havia 2 parlamentares em choque, inclusive nessa questão. Mas o golpe se fez em várias instâncias. As chaves foram mexidas em muitos lugares e em muitos momentos.
O Intercept denunciou que o grupo MUD e o MBL eram, na verdade, capitaneados pelo procurador Deltan, e que o procurador Deltan seguia as orientações do juiz Moro. E o juiz Moro também capitaneava as delações premiadas e indicava o que deveria ser produzido como prova. Na questão da OAS, inclusive, a primeira oitiva de uma testemunha que respondia pela OAS dizia que o ex-presidente Lula não tinha a menor responsabilidade e que o apartamento em questão era da OAS. No segundo depoimento, tudo mudou, foi feita uma delação premiada. A mesma coisa aconteceu com o ex-ministro Palocci. Tudo se alterou a partir do momento que se ofereceram vantagens. Não vamos esquecer também que o doleiro Alberto Youssef, velho conhecido do juiz Moro desde a questão do Bonestado, o doleiro Alberto Youssef teve uma pena reduzida de 100 para 3 anos e já está em casa vivendo a vida. O presidente Lula, nos dois casos em tela, não deve. Se dever em outros casos, que seja denunciado, julgado com lisura, honestidade e equilíbrio. Nós falamos já várias vezes nas nossas crônicas da questão do devido processo legal. Todo mundo que sofre um processo tem direito a um advogado. E esse advogado não deve ser espionado 24 horas por dia. A comunicação entre ele e o cliente é sigilosa. A quebra desse sigilo configura a quebra do paradigma da defesa. O juiz Moro fez isso. O juiz Moro chegou ao absurdo de mandar apreender o tablet de uma criança de 7 anos. Arthur, aquele netinho do Lula que faleceu. Faleceu por falta de atendimento no hospital. Faleceu, quem sabe até por preconceito. Porque a gente já viu como agem os médicos ligados à extrema-direita no Brasil. Eles recusam atender negros, eles recusam atender petistas, eles recusam fazer o que deles se pede enquanto profissionais de saúde. Lula teve negado o seu direito ao contraditório, prazos foram atropelados para tirá-lo da eleição. Lula teve negado a ampla defesa na medida que seus advogados foram monitorados. Lula teve negado um julgamento justo com um juiz imparcial. Então, só nos restaria o sonho de uma denúncia num tribunal internacional que demonstrasse fartamente a perseguição política, porque Lula é um preso político, e que ela desse ganho a Lula e o livrasse da prisão aos 73 anos. No Brasil, durante um longo tempo, homens de 70 e poucos anos, especialmente elite política, não foram para a cadeia ou pegaram prisão domiciliar, e era o caso de Roger Abdelmaci, o próprio Paulo Maluf, uma série de denunciados cumpriu pena domiciliar. Tinha que ser diferente, tinha que ser a exceção dentro do regime de exceção contra Lula. Este método demonstrou que não só a direita da política estava a fim de tudo e agiria contra tudo e contra todos, mas a direita do direito também. Arriscaram-se os cargos de procuradores, de juízes, arriscaram suas carreiras, seu nome,
Uns por fama, outros por dinheiro, outros para dar palestras. As revelações do Intercept mostram o Dr. Deltan comemorando o dinheiro e fazendo previsões em planos de negócios e sugerindo abrir uma empresa em nome de esposas dele, do juiz Moro e de outros membros do grupo, para que se dê palestras, para que se ganhe dinheiro, graças ao escalpo do ex-presidente Lula. Nesses 500 dias, eu quero dizer que eu continuo pedindo Lula livre, julgamento justo, que a justiça seja feita e que Lula seja julgado por um juiz imparcial. Mas não é minimamente imparcial. É um juiz que haja sobre as provas, um juiz que haja sobre fundamentos jurídicos e não fundamentos políticos, porque o processo contra Lula tinha uma finalidade política, mas ele é um processo contra um cidadão comum, ex-presidente. Foi graças a isso que prenderam Lula. Mas, da mesma forma, o juiz Moro se recusou a atingir interesses do ex-presidente Fernando Henrique, demonstrando a parcialidade. A amargura nossa de cada dia só piora. Vemos a Amazônia incendiando, virando palito de fósforo. Vemos as universidades fechando, o CNPq, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sendo trocado por divergir politicamente do presidente da República. Vemos, hoje foi absurdo, a polícia matou um bandido no Rio de Janeiro hoje. E 5 inocentes, inclusive crianças. Matou com um tiro um sequestrador de um ônibus que tinha uma garrafa de álcool e uma arma de brinquedo. Quando era possível desarmar, quando era possível intimidar e quando o pretenso sequestrador já tinha se entregado. Esse pretenso sequestro pode ter todas as causas possíveis. Era uma pessoa sem ficha na polícia, não era nem réu primário, simplesmente não existia para o sistema judiciário, o que indica que pode ser mais uma daquelas pessoas empobrecidas querendo chamar a atenção e dizer: eu existo, eu preciso comer, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, minha saúde não dá mais. Nós precisamos passar o país a limpo. A política, a corrupção, nós precisamos passar a limpo. Mas nós precisamos julgamento justo para cada cidadão. Eu digo que se Lula chamasse João Dória, Fernando Henrique, César Maia, Ciro Gomes, não estaria nem preso. Não pela personalidade das pessoas, nem pela filiação política. Porque nenhum deles é Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nenhum deles tem credibilidade para ser presidente do país, porque nenhum deles, abaixo de críticas e denúncias e uma orquestração de vários segmentos, nenhum deles tinha 60% para o primeiro turno da eleição do presidente. As pessoas podem se enganar o quanto quiserem. Elas podem dizer que não é assim ou não é assado. No terreno das suposições, cabe tudo. Mas eu tenho o orgulho de gostar de política desde 1974, um certo mês de julho, em que eu conheci 2 ex-governadores do Paraná, na casa do padrinho da minha irmã, que está Álvaro Dias e Zé Richa. E o Richa ia lá em casa de vez em quando, o senador Leite Chaves também foi.
E meu pai fez política com Aribelli, com Pena Filho, com as lideranças do MDB que frequentavam a região. Então, não tenho nenhum medo, nenhuma ressalva em falar de política. Eu a conheço por dentro. Divergi do meu pai, fiz essa má escolha. Hoje eu sei má escolha. Trabalhei muito tempo com conservadores. Não se enganem. Entre os conservadores a corrupção é igualzinha. Deputados que eu conheço ficam com metade do salário dos seus assessores. Deputados que eu conheço nomeiam parentes. Deputados que eu conheço passam de quaisquer limites para atingir determinadas finalidades, e muitas delas não são políticas. Nós não cumprimos nem metade da Constituição brasileira. Se cumpríssemos, um executivo público não teria vinculações com o setor privado. Volte e meia, eles são nomeados, pegam uma licença de fachada, e o ministro do Turismo é dono de uma agência de turismo. E o ministro da Agricultura é o presidente de uma grande companhia, ou um grande latifundiário. Isso entra em confronto com a mecânica da política, que é para ser o espaço para todos. O espaço democrático tem que atender todos os interesses e não apenas de uma pessoa ou segmento. E Lula sabia como poucos fazer isso. Ele dava o recurso do PRONAF para o pequeno agricultor familiar, mas ele não recusava o recurso para os grandes grupos nacionais. Nem JBF, nem Seara, nem Firmeza, como as grandes cooperativas, os grandes empreendedores nunca tiveram tanta oportunidade de ganhar dinheiro. E as exportações do Brasil passaram em 50 bilhões, 55 bilhões no último ano de Fernando Henrique, para 150, 160 bilhões no terceiro ou quarto ano do presidente Lula. É sintomático. E é a demonstração de que é possível, sim, fazer atendendo a todos os segmentos. O Brasil tinha pouca gente na universidade, e Lula levou a universidade até as pessoas. O atual regime tenta fechar universidades, restringir seus recursos, privatizar. Mas há espaço para a universidade privada e para a universidade pública no Brasil. Só que quem obedece a lobbies e não ao povo brasileiro não vai compreender isso nunca. Quem é apoiado por sonegadores vai favorecer sonegadores. Quem é apoiado por milícias vai favorecer a violência. Esse método nós acabamos adquirindo da experiência americana dos republicanos versus democratas. Quando a violência aumenta, os republicanos ganham a eleição. Quando a prosperidade aumenta, os democratas ganham a eleição. Lula apostava na prosperidade e na democracia, diferente da ideia dos democratas americanos, mas na democracia. Enquanto os adversários de Lula sempre apostaram no governo oligárquico, no governo para poucos, ou o governo que não se baseie tanto na vontade popular, mas numa governança de cima para baixo, baseada na modernização das nossas capitanias hereditárias. Se olharmos as grandes corporações, veremos sobrenomes portugueses e espanhóis que vêm aí desde 1600. Se olharmos politicamente os partidos de hoje, a grande parte deles, especialmente
os liberais e conservadores, vem de 1860 a 1840, ou seja, a época do Segundo Império. Lula era a quebra desse paradigma. Por isso, a necessidade de calar Luiz Inácio Lula da Silva. Se queremos nosso país de volta, se queremos um contraponto ao que está aí, se queremos julgamentos justos, se queremos garantia de liberdades, é preciso sim lutar pela liberdade de Lula por mais 500 dias ou mais 1.500 dias, enquanto isto for necessário. Se olharmos os dois processos a rigor, Lula sai imediatamente inocentado das duas acusações. Se esperarmos justiça de quem precisa de Lula como um escalpo para continuar no poder e teme que Lula, trancado em casa, numa prisão domiciliar, tenha capacidade política de reverter todo o quadro sozinho, nós realmente não teremos a possibilidade de nada transformar. Nós simplesmente ficaremos outros 20 anos, outra pequena ditadura, engolindo em seco, até que os filhos das elites intelectuais, das elites políticas, das elites econômicas comecem a sofrer com a violência daqueles que estão ligados hoje ao poder, que estão com vontade, com sede, transbordando sangue por todos os poros. As mortes no Brasil, desde a ascensão da direita radical, se mostram cada vez mais hediondas. Marido atirando na esposa, pai atirando em filho, polícia atirando em quem não precisa levar 80 tiros, milicianos matando Marielle, desaparecimentos políticos, suicídios oportunos de gente que ia testemunhar em processos. Tanta coisa que realmente, para as pessoas que querem ter uma vida tranquila, pacífica, leve, não apetece. Mas é impossível, meus queridos, ser leve quando o teu vizinho do lado passa fome. Perdeu o emprego por ser de esquerda, por contestar, ou por dizer não, ou por não fazer horas extras, ou por ter mais de 40 anos de idade. Ninguém dorme leve quando escuta a esposa do vizinho apanhando. Ninguém dorme leve quando vê criança fora da escola consumindo crack. Ninguém dorme leve quando vê artistas sendo censurados por pensarem isto ou aquilo. Ninguém dorme leve quando vê pessoas espancadas por serem do PT, por serem homossexuais, por serem negros, por serem judeus, por serem poetas, por serem músicos, por serem brasileiros. Ninguém dorme leve quando vê alguém, por ter sobrenome em inglês, francês, alemão, italiano, comemorar a morte de um homem quase que desarmado, apenas para justificar a propaganda e a presença do governador do Rio de Janeiro.
sobre o cadáver. Lula é a antítese disso. Lula não governava sobre cadáveres. E foi em reação a ele, não a Dilma, que a direita brasileira se uniu em todos os seus fóruns, todas as formas, para encarcerar Lula, aprisionar a liberdade, censurar a imprensa, violentar a consciência e nos levar a um maior regresso, ao maior atraso desde 1989. Recuamos muito. A nossa alegria é que o Brasil não é mais aquele país de 40 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros, 64. São 210 milhões de brasileiros. São muito mais consciências, muito mais necessidades, muito mais pessoas. Pode ser uma massa, mas não é uma massa uniforme. E ela sabe, porque, como diria o pai do ex-governador Beto Richa, José Richa, ela sabe fazer os melhores arranjos, escolher os melhores caminhos. E a frase do Richa era simplesmente a seguinte: o povo é sábio. E o povo sábio saberá dizer politicamente, mais hoje, mais amanhã, daqui 4 anos, ou 8, sabe-se lá quando. Mas o povo saberá dizer do jeito dele, no momento exato: Lula livre. Sou Joseliano de Mello Burbach, jornalista. E este foi 2 minutos para pensar. 500 dias da prisão de Lula.